Bom dia, boa tarde, boa noite, classe juniores, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, né? Essa semana foi meio demorado, né? Meio complicado, saímos um pouco assim do tempo, mas graças a Deus chegamos aqui, Deus deu vitória e nós estamos aqui de novo, amém? Vamos orar para ver o que Deus tem para falar conosco hoje? Senhor, nosso Deus, grande e glorioso Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado por essa hora, por estarmos aqui para mais uma aula, Pai, onde aprenderemos um pouco mais sobre ser discípulos do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, venha ser regada nos corações dos nossos alunos em mais esse dia e que essa semente possa germinar, ó Pai, e dar grandes frutos para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa cada um deles, abençoa este lar, ó Pai, onde eu estou entrando agora, abençoa os pais de cada um desses alunos, para a honra e a glória do Teu nome, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém, meninos? Qual que é o tema da nossa lição de hoje? Hoje nós vamos aprender que a casa de Deus, além de tudo que nós já aprendemos, é uma casa de se fazer discípulos, né? Ela é uma casa completa. Vamos ver por que a casa de Deus é uma casa completa? Olha, por causa de tudo que nós já aprendemos até agora. Nós já vimos, nós já entendemos que a casa de Deus, a igreja de Deus, é o lugar onde temos comunhão com os irmãos, onde oramos, aprendemos a palavra, servimos, ouvimos Deus falar, recebemos dons espirituais, encontramos abrigos, somos curados, nos alegramos muito e onde aprendemos a ser discípulos, até o dia de hoje. Ou seja, a casa de Deus, a igreja de Deus é um lugar completo. Tudo que eu preciso aprender, né, está neste lugar. Por isso nós não devemos desprezar o santuário de Deus, nós devemos desprezar o lugar que Ele separou para que nós oferecêssemos culto a Ele. Amém? E o que é ser discípulo? Pensem aí, agora, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me assistindo agora, pensem no que é ser discípulo. Qual que é o sentido dessa palavra? Não, mas o sentido eu sei. E a prática? O que é a prática de ser discípulo? Discípulo é ser seguidor, né? Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele chamou, vamos dar aqui o exemplo de Pedro, né? Ele chamou Pedro, falou: Pedro, vem e me segue, e eu te farei pescador de homens. Jesus chamou Pedro para usar aquilo que ele sabia fazer, aquela função diária dele, para ser usada agora na obra dele, para ser usada no lado espiritual. Vem, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Assim ele chamou cada um dos discípulos, cada um na sua função, né? Mas Pedro, ele não sabia como ser pescador de homens. O que Pedro sabia fazer, meninos? Ele sabia pescar os peixes. Ele era pescador, né? Aquele era o ganha-pão de Pedro. Era o que ele fazia para sobreviver. Mas ser pescador de homens, ele nunca tinha escutado falar sobre isso. Mas Jesus chamou: vem e me segue. Vem, me segue que você vai aprender. Será que bastava para Pedro sair dali de onde ele estava e simplesmente andar atrás de Jesus? Não bastava simplesmente ele saber o caminho que Jesus ia fazer e andar atrás de Jesus por onde ele ia. Não, ele precisava prestar atenção no que Jesus comia, no que Jesus bebia, como ele respondia às pessoas, como que ele recebia as pessoas, como que ele tratava as pessoas, como ele reagia quando era maltratado, quando alguém xingava ele, né? Ele precisava aprender tudo isso aí e aprender as palavras de vida para que ele pudesse transmitir também às pessoas sem esperança que iriam se aproximar dele futuramente. Pedro precisava aprender tudo isso aí. Jesus veio justamente para isso, para nos ensinar, para que depois, quando ele fosse aos céus, quando ele já não estivesse mais aqui, nós pudéssemos ensinar aquilo que ele deixou para nós. Aí nós temos que fazer aquilo que ele fez. Existe um livro que diz: em seus passos, o que Jesus faria, né? Então, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Quando eu conheço essa palavra, aí eu aprendo
tudo o que Jesus fez, todas as ações de Jesus, para que eu possa dizer hoje, ó, eu não sei o que fazer em relação a isso, né? Que decisão tomar em relação a isso aqui? O que será que Jesus faria? Ah, alguém chegou e me xingou, falou um palavrão para mim. Se fosse Jesus ouvindo esse palavrão, o que ele ia fazer? Alguém me irritou. O que eu devo fazer? O que Jesus faria no meu lugar? Né? É para isso que Jesus veio, para me ensinar a agir como ele agiria. Vamos ler aqui o explorando, o memorizando e guardar no coração, né? Quando vocês fazem o vídeo com o memorizando, é muito importante que vocês não simplesmente decorem. Ah, eu vou memorizar, vou guardar palavra por palavra, ponto por ponto e vou mandar para a tia Ana e para a tia Jamila. Não. Não é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que, em primeiro lugar, querer guardar o memorizando na vida de vocês, esconder no coração de vocês e praticar. Por isso que é importante essa atividade, tá bom? Olha, memorizando 8:31. Abram a Bíblia de vocês. Não quero que vocês leiam na revista, tá bom? Não é na revista agora e nem no celular. É para vocês abrirem a Bíblia de vocês e acompanharem com a tia Ana. João 8:31. Que diz assim: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Amém? Se alguém ainda não abriu a Bíblia, dá tempo de vocês fazerem isso, que a tia Ana vai repetir e nós vamos repetir, né? João 8:31. Então Jesus disse para os que creram nele. Olha, não disse para qualquer pessoa. Ele disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Tinha uma condição, né? Para que eles fossem discípulos de Jesus. Qual que era essa condição? Obedecer. Se vocês obedecerem, vocês vão ser meus discípulos. Então, não basta eu ler aqui na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Um deles é não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não dirás falso testemunho, você não vai mentir a respeito de ninguém, né? Não adianta eu ler tudo isso aí, saber de cor e salteado, mas eu não pratico. Ah, eu conheço, eu sei que está aqui, mas eu não tenho a prática. Se eu não praticar isso aqui, eu não sou discípulo de Jesus. Não basta conhecer. Porque o nosso inimigo implacável, o diabo, ele conhece. Conhece. Ele conhece tudo isso aqui, olha. Letra por letra, ponto por ponto. Ele conhece desde a primeira palavra escrita até a última. Só que ele não pratica nada disso aqui. Nós já sabemos que ele é um mentiroso, pai da mentira. Não é verdade? Só que nós somos diferentes. Nós aprendemos com Jesus. E nós aprendemos para ser, se nós aprendemos e obedecemos, nós somos discípulos. E agora, se somos discípulos, nós temos que formar outros discípulos. Como é que eu formo outros discípulos? Vamos ver aqui um exemplo de como eu formo outros discípulos. Será que é só falando? Eu preciso sempre falar? Eu sou crente, viu? Eu sou crente. Imagina só o Davi lá na escola falando pro amiguinho dele: eu sou crente, viu? Você tem que me respeitar porque eu sou crente. Aí a Rosa também na escola dela: gente, eu sou crente, eu sou crente. Pessoal, eu sou crente. Precisa isso para que as pessoas vejam que você é um cristão? Para que vejam que você é discípulo? Não precisa. Vamos ver alguns exemplos aqui? Eu posso dar exemplo de bom cristão, de boa cristã, sem falar nada. Perdoando, esse é um exemplo. Perdoando um amigo, não precisa ele vir me pedir perdão necessariamente, eu tenho que perdoar antes que ele faça isso. Ceder um lugar a alguém de mais idade, né, dentro do ônibus. Dividir o lanche com um amigo. Tem às vezes amigo de vocês, amiguinha de vocês, que passa necessidade em casa. Às vezes vai para a escola, não tem que comer direito em casa, né? Então, o que eu devo fazer como cristã? Dividir o meu lanche, dividir aquilo que eu levei para comer na hora do meu intervalo, dividir com o meu colega. Não me custa nada, né? Ele não trouxe nada, ela não trouxe nada. Ajudar aquele senhorzinho, aquele vozinho, aquela vozinha que não consegue atravessar a rua, né? Não é passar
parar direto. Ah, eu não conheço, né? Não conheço, vou embora direto. Não, vou parar. A senhora precisa de uma ajuda? A senhora precisa de uma ajuda? Eu vou ajudar a senhora a atravessar. É isso? Isso é ser cristão, isso é dar bom testemunho. Isso é ser discípulo fazendo aquilo que Jesus ensinou. Aí, as pessoas ao redor de vocês vão ver que vocês têm coração de cristão realmente. Que vocês não mentem, né? Começa por aí. O primeiro testemunho começa por aí. Em não mentir, falar sempre a verdade, como em algumas aulas que nós já vimos, né? Não existe mentirinha, não existe mentirona. Tudo é mentira, tudo é de procedência diabólica. Então eu preciso guardar isso. O bom testemunho não é só através do meu falar, é através das minhas ações. Amém? Então, não é suficiente só conhecer os ensinamentos. Não é suficiente. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que obedecer. Vamos ler, no Explorando as Escrituras, abram a Bíblia, Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Apenas 2 versículos. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Acharam? Vamos lá? Versículo 25 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Olha só, gente, quando foi que surgiu a palavra cristãos? Pela primeira vez na cidade de Antioquia. Então, Estevão foi apedrejado, né? Ele foi perseguido, foi apedrejado por amor a Cristo, né? Porque ele era um discípulo, porque ele fazia a vontade de Deus, porque ele dava bom testemunho. E por causa disso ele foi perseguido. Falaram muitas mentiras a respeito dele e ele agia totalmente ao contrário. E aí ele morreu apedrejado. Depois que Estevão morreu, os outros discípulos começaram a ser perseguidos também. Então eles se espalharam pelas cidades circunvizinhas ali. Só que eles não se espalharam simplesmente para fugir. Aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Eles falavam a palavra de Deus, eles ensinavam aquilo que eles tinham aprendido, aonde eles chegavam. E aí, essa fama dos discípulos começou a se espalhar, né? Muita gente ouvia a falar dos discípulos, daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles estavam ensinando. E aí, Barnabé foi pesquisar isso aí, ele foi para Antioquia, ver o que os discípulos estavam fazendo, e quando chegou lá ele ficou admirado de ver o ensinamento dos discípulos, como era eficiente. Aí ele chamou a Paulo, desculpa meninos, ele chamou a Saulo, né? Ainda era Saulo, não tinha mudado o nome dele ainda, chamou a Saulo e eles ficaram ali durante um ano frequentando a igreja, né, em Antioquia, ensinando aquelas pessoas ali, os demais cristãos, os novos convertidos. E aí, eles passaram a ser conhecidos como cristãos. Foi a primeira vez que se ouviu essa palavra cristãos. Então, existe algo muito sério nisso aí. Não é brincadeira falar que é cristão, né? Dizer que é cristão, eu dizer que eu sou cristã, se eu sou cristã, existe um peso muito grande quando eu falo isso. Eu estou dizendo, eu sou cristã, significa que eu sigo os ensinamentos de Cristo. É isso, tá? Essa é a responsabilidade de vocês. Vocês são cristãos, então vocês obedecem aos ensinamentos de Cristo. Isso é muito importante. Não basta só ler, né? Ouvir e não dar importância, que aí vocês serão como um nada. Eu preciso ouvir e praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Ele veio para isso. Jesus não morreu em vão, né? Ele morreu por amor a nós, mas para que todo o trabalho que ele fez enquanto estava aqui na terra tivesse um grande resultado através de mim, através de você que está aprendendo agora com essa aula.
Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu escondi essa palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu escondo essa palavra no meu coração, eu tenho condições de praticar, porque ela está escondida aqui dentro e ninguém tira. Amém? Então vamos guardar essa palavra, vamos guardar essa lição e sermos discípulos, nos comprometermos, vamos estar comprometidos em ser discípulos do Senhor para nós fazermos outros discípulos na escola, na vizinhança, no meio da minha família, com meus primos, minhas primas, né? Vamos deixar que cada um olhe para nós e fale assim, olha gente, a Rosa é crente, a Rosa não mente. O Davi, vocês viram só? O Davi não fala um palavrão. Ah, eu vou ser crente também, porque desse jeito, olha o jeito que ele se comporta. Olha o Cauã, que bem comportadinho. E a Mari, gente. Nossa, a Mari me deu uma palavra tão boa. Eu não pensei que eu ia escutar isso da Mari. Então é muito importante. E a Ju, então, vocês viram, a Ju me ajudou. Eu não conseguia fazer a minha lição. E a Ju veio e me ajudou. Ninguém queria me ajudar, ninguém se importou com isso, mas a Ju veio, me ajudou, sem cobrar nada de mim. Não me xingou, né? Isso é ser cristão, isso é ser um bom discípulo de Jesus. Amém? Guardem isso no coração de vocês, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição, por essa palavra. Não se esqueçam do Memorizando, né? De mandar o vídeo do Memorizando, mas que ele seja gravado nos corações de vocês, porque vocês obedeçam para serem sempre discípulos do Senhor. Amém? Deus abençoe, meninos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa lição tão gloriosa, onde nós mesmos, Senhor, que estamos ensinando, em primeiro lugar, nós aprendemos a ser mais discípulos do Senhor, ó Deus. Continua confirmando essa palavra na nossa vida, nos nossos corações, e continua abençoando cada um desses alunos da classe juniores, abençoando seus pais, suas famílias, livra do perigo, livra do mal. Pai, que eles estejam sempre dispostos, ó Pai, a aprender de Ti, para que deem bons frutos também de testemunho, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, ó Pai, por essa hora. Amém? Deus abençoe, meninos. Até a próxima aula. Beijo para todos.